Segunda reunião extraordinária da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Hoje, 10 de outubro de 2023, hora de início, 13 horas e 13 minutos. Determino que se proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Presente. 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 Constatada a presença de quórum regimental, declaro aberta a reunião e consulta aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura da ata da segunda reunião ordinária da terceira sessão legislativa realizada ontem, 9 de outubro de 2023. Dispensada a leitura da ata nos termos regimentais, a considero aprovada. Ordem do dia, representação número 1 de 2023, de autoria da senhora Edna Aparecida Marques Ferreira, que representa contra a vereadora Nair Dayana em razão de perseguição que estaria sofrendo no ambiente de trabalho. Como deliberado ontem, nós estamos aqui hoje com a concordância da senhora Edna para ouvi-la, primeiramente. Posteriormente, está agendada a vereadora Nair, mas antes da gente começar, eu trago aqui alguns documentos que entram na casa para que essa comissão delibere antes e organize os trabalhos. Bom, primeiramente, eu queria solicitar aí da estrutura administrativa da casa, doutor Carlos e Rodrigo, que seja expedida uma nota, ou via Secretaria de Comissões, ou via Presidência da Casa, informando a imprensa que qualquer informação referente aos trabalhos desta comissão será feito exclusivamente via mesa diretora. Ela que vai responder pelos trabalhos dessa comissão. Por gentileza, que se faça um documento e que se encaminhe a toda a imprensa. No dia que a gente comunicou, estava presente aqui somente o portal Iluminar, então outros podem ainda estar precisando receber essa informação. Segunda coisa, estou aqui com a resolução 244, que trata sobre os deveres fundamentais do vereador. Então, são deveres dos vereadores, tratar respeitosamente a mesa e os demais membros da casa, zelar pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade dos atos administrativos em geral. Nós sabemos que a discussão deste tema pode gerar algum tipo de animosidade, mas eu quero também aqui chamar os colegas à discrição que é necessária ter através dos atos do trabalho da Comissão de Ética. E eu quero pedir também, de forma bastante respeitosa, a todo o público presente, sejam funcionários da casa, pessoas interessadas nessa matéria, que de forma alguma tenha algum tipo de reação para constranger quem está falando, para reprovar ou aprovar quem está falando. Aqui a gente quer manter um ambiente de forma bastante respeitosa para a apuração dos fatos aqui que foram apresentados. Então, peço aí bastante calma dos senhores, das senhoras, respeito a quem estiver aqui falando, seja a Edna, servidora Edna, seja a vereadora Nair, seja qualquer um dos vereadores que compõem essa comissão. Peço gentilmente aí o respeito. E aproveitando a presença do Gilcimar, acabei de solicitar aí que se faça uma expedição à imprensa de que qualquer ato será respondido exclusivamente pela mesa diretora aqui do trabalho desta comissão. E aí, reforçando aí para que faça isso de forma mais imediata possível. Inclusive, qualquer release oficial do que foi tratado, saia assinado pela mesa diretora responsável por essa casa, ok? Entraram alguns documentos. O primeiro documento apresentado aqui, que eu dou ciência agora, acabo de receber aos colegas vereadores, é um despacho da servidora Edna, já qualificada na representação número 1 de 2023, que vem, através deste aqui, solicitar a esta Comissão de Ética e Decoro Parlamentar que ouça a senhora Elis Lohane da Silva Gomes, ex-assessora da vereadora Nair Dayana, tendo em vista que a mesma já foi citada na referida representação.
Bom, conversando aqui com a assessoria técnica da casa, eles têm procurado zelar pelo bom andamento deste processo da melhor forma possível para que não possa ser questionada. E, nesse sentido, eu fui orientado de que já temos 8 testemunhas por parte da representante, o que é o limite de um processo. Cadê o doutor Carlos? É correto? Então, assim, ele nos orientou que não seria saudável ao processo, né, que a gente também arrolasse a senhora Elis Lohane como testemunha por parte da representada. Nesse sentido, né, naturalmente, havendo da representante, nesse sentido, havendo necessidade futura, a gente pode novamente conversar, mas, nesse momento, essa é a indicação jurídica da casa. Alguém tem alguma dúvida nesse sentido? Gostaria de fazer alguma pergunta? Algum vereador? Eu quero saber do limite. 8. Já foram arrolados 8. E a vereadora Naíta, somente 4, o que também causa uma desproporcionalidade. E a gente já concordou em ouvir os 8. Se for interesse na parte, substituir não pode? Pode substituir. Pode substituir, não tem nenhum problema. Aí, mas ela se for de deveria interesse apresentar e a gente deliberaria talvez na Interesse. próximo encontro. Tem conhecimento de processo, não. Com certeza. É. Fala no microfone, por gentileza, vereadora, fica à vontade. Senhor presidente, eu sugiro que a gente seja dada a oportunidade à Edna de substituição, que está no limite máximo. Eu acho que tem que ser dado a ela, assim que se a Anaí quiser substituir, assim, entendeu? Eu acho que tem que ser dada essa alternativa. Acho razoável. Então, vamos colocar em votação, ou tem que colocar da forma que está. Rejeita e depois vota a substituição, correto? Então, vou consultar a senhora Edna se ela tem interesse. Por gentileza, peço a assessoria aí um microfone para a senhora Edna. A senhora tem interesse em substituir a testemunha? Quem seria removido para a entrada da Elis Lohane? Boa tarde. Então, Rafael, eu acho que a gente poderia substituir a Lohane pelo Sérgio, eu acho. Sérgio. Pelo Sérgio? A senhora tem o nome completo dele? A gente retira o Sérgio Murilo. Ok. Como votam os senhores vereadores por essa substituição? Vereador Rafael de Paulo vota favorável. Vereadora Dorinha Melgaço. Favorável. Questão de ordem? Usa o microfone, por gentileza. Eu vou pedir o senhor para tomar assento ali junto aos colegas. Fica à vontade. Isso. Ele suscitou uma questão de ordem, a gente vai permitir, que é pelo bom andamento dos trabalhos. Boa tarde a todos. Senhor presidente, só uma questão de ordem, inclusive que já foi colocado em pauta nesse requerimento que a gente fez e protocolou, sobre o seguinte fato, né, algumas situações que vêm sendo colocadas dentro desse processo e que prejudicam a defesa da vereadora Naidaiane. Por exemplo, foram juntados alguns documentos pela representante em que eles datam, inclusive, de 2022, só que muito posterior, inclusive, à defesa prévia que foi apresentada. Nesse sentido, até o requerimento que a gente fez posteriormente, isso prejudica porque vai ter que remarcar atos, ouvir novamente pessoas, se for necessário. Então, com relação à substituição da testemunha, né, já era conhecida, inclusive, da própria representada, antes mesmo da representação. Há também uma representação dessa pessoa listada como testemunha nessa casa, também contra a vereadora Naidaiane. Entende a defesa que não seria viável a substituição, até mesmo porque ela não teria o status de testemunha, por já ter um processo em andamento contra ela. Ok. Bom,
É uma deliberação da comissão e, nesse sentido, se a comissão entender, né, viável ouvi-la na condição de testemunha, ainda que tenha uma representação contra a vereadora, a comissão ela tem essa prerrogativa de ouvir ela como testemunha. Então, continuando a votação, o vereador Rafael vota favorável, o vereador Diácono G. Pela substituição do senhor Sérgio, correto? Sérgio Murilo Gontijo Torres Filho, pela Elis Lohane, ex-assessora da vereadora. Vereadora Dorinha Melgaço. Quero aqui fazer um questionamento se a substituição não causa nulidade segundo o CPP e o CPC. A substituição nessa fase processual já. Então, é uma arguição preocupada com o andamento. Eu gostaria que... Bom, é uma análise que caberá a esse colegiado fazer, nesse sentido aí. Eu entendi, eu ia chegar lá. Necessitaria de um tempo maior para checar, mas não tem. Perante a lei, não há impedimento. Pode ser feito. Nesse caso, como vota a vereadora Dorinha Melgaço? De quê? Pela substituição do senhor Sérgio pela Elis Se a Lohane. lei permitir, eu sou favorável. Como vota o vereador professor Diego? Favorável. Como vota a vereadora Andréa Machado? Favorável, presidente. Então está aprovado aí. Por favor, faça o despacho conforme pela substituição. Por 5 votos favoráveis. Esse aqui eu posso receber. Bom, outra situação, eu quero informar aqui aos colegas, ontem a gente notificou aí que todos os documentos estariam à disposição no SAPL. Entretanto, nós tivemos um problema técnico, que foi quanto a fazer o upload do áudio, aquele áudio que a gente descreveu, uma conversa de 20 minutos entre a senhora Edna e a Paula, irmã da vereadora Nair. E aí, o senhor advogado, inclusive, nos questionou que não teve acesso, e, de fato, a gente não conseguiu fazer o upload, foi um problema técnico da casa, mas eu quero reafirmar que, através da Secretaria de Comissões, todos os documentos estão disponíveis, inclusive esses que já foram juntados hoje já estarão disponíveis também, agora de formato físico e, daqui a pouco, formato digital. E a questão, eu já solicitei, inclusive, cópia em CD, o senhor já vai sair daqui em mãos com esse áudio, mas fica aí esse aviso, não foi possível, foi um problema técnico, de fato, mas está sempre disponível aqui a documentação desses processos através da Secretaria das Comissões. Ok? Fica à vontade, sempre que necessário, consultar. Diante disso, eu quero ler aqui
mais um pedido, mais um documento que foi apresentado pelo senhor advogado da vereadora Nair. Eu quero ler para os senhores, peço bastante atenção, um documento curto, mas onde ele faz alguns pedidos importantes para o andamento dessa reunião. Nair Dayana Xavier, já qualificada nos presentes autos por seu procurador, vem à vossa presença informar e solicitar o que segue. Senhor presidente, trata-se de reclamação formulada pela servidora Edna Aparecida, que imputa conduta indecorosa à representada. Ocorre que, desde o protocolo da representação, a representante vem sistematicamente juntando aos autos o que entende serem provas das condutas transgressoras da vereadora representada, como o print das folhas 63 e os áudios das folhas 103. Há de se ressaltar que, de acordo com a informação da própria representante, trata-se de material que foi produzido ainda em 2022, muito antes do oferecimento da representação, e por motivos desconhecidos somente foi juntado agora aos autos. Nesse sentido, tendo em vista que foram juntados supostos áudios produzidos pelo vereador Valdemix, os quais a defesa ainda não teve acesso, por causa da situação que acabei de explicar, correto? Assim como foram juntados após o oferecimento da defesa prévia, requer desta douta comissão que sejam os referidos áudios retirados dos autos, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ao mesmo passo, requer desta douta comissão que seja alterada a data da oitiva da representada, uma vez que houve a inclusão de nova testemunha, assim como não se tem o depoimento já anexado aos autos de qualquer das testemunhas indicadas pela representante. Apesar do Código de Ética nem o regimento interno serem silentes, verifica-se que a ordem da oitiva dos servidores deve seguir a mesma sistemática das regras processuais em geral, que determina que o acusado, réu, representado seja ouvido por último. Isso porque evita a necessidade de, caso surja algo novo nos depoimentos das testemunhas, seja convocada novamente a representada para se defender, sob pena de violar os preceitos constitucionais mais básicos. Dessa forma, tendo em vista o avançado estágio de gravidez da representada, requer que a mesa seja ouvida, requer que a mesma seja ouvida somente após a oitiva da representante e de suas testemunhas. Pede deferimento, Cleomário S. Neiva. Bom, passo a passo, sobre a questão da juntada de provas. Era algo que a gente havia até discutido já, aí me dirigindo à servidora Edna. O Fábio está aqui na condição de seu advogado? O senhor Fábio, doutor Fábio? Ok. Que se junte, de fato, tudo aquilo que for pertinente à análise processual, principalmente, como destacou o documento dele, o que há de prova, que se coloque tudo nos autos, né, para que a gente não tenha, de fato, essa questão de estar sempre reanalisando alguma coisa para poder fazer esses links. Que junte-se tudo o que a senhora tem de disponível. Naturalmente, essa comissão, de forma alguma, em momento algum, vai negar a nenhuma das partes a juntada, né, daquilo que for necessário na análise. Contudo, de fato, semanalmente a gente tem tido a juntada de algo, e isso acaba prejudicando o trabalho, inclusive, dessa comissão, né? Então, peço tanto a representada quanto a representante que o que houver, né, como prova das alegações, que se junte da forma mais imediata possível. Esse é assunto 1. Assunto 2. A senhora quer falar comigo? Nesse sentido, o senhor alega também que o fato da gente receber o vereador Valdemix como testemunha rolada também seria um impeditivo para que a gente ouvisse a vereadora Nair agora, correto? E aí o senhor pede que se protele a oitiva da vereadora. Pode esclarecer. Senhor presidente, é basicamente isso, tanto a juntada de provas novas, quanto os testemunhos, inclusive a gente foi surpreendido agora com a substituição de uma das testemunhas, sem sequer ser justificado o motivo, apenas por falar que ela já foi citada no processo. A gente entende que há um prejuízo claro para a defesa, inclusive há sim, a infringência dos preceitos constitucionais. O principal deles é a ampla defesa, porque
a gente teria que estar retornando aqui toda vez para poder se manifestar sobre isso. O correto seria, juntada de documento, abriria a vista para a defesa para a gente poder manifestar sobre esse documento que foi juntado, certo? Como não houve isso, a gente entende que, até mesmo para dar mais celeridade, que se postergue a oitiva da vereadora Nair, para depois de todos serem ouvidos, para evitar ter que fazer novamente. Correto. Eu estou buscando informação com a jurídica aqui da casa, até para a gente instruir os colegas antes de deliberar sobre o documento a hora apresentado. Bom, a fim de elucidar da melhor forma possível em relação, né, ao alegado documento, Senhor presidente, a gente vai ouvir a servidora Edna. Quem que está falando? Ah, o Fábio. A gente vai ouvir a servidora Edna. a gente vai ouvir a servidora Edna e depois a gente delibera sobre o documento a hora apresentado, ok? Pela ordem, o advogado, o senhor Fábio. senhor presidente, essa questão que o meu colega Cleomário levantou, ela é importante, porque a nossa preocupação é justamente causar algum tipo de nulidade. Pelo que nós consultamos aqui, tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil, eles não admitem a substituição de testemunhas nesse caso. Entendeu? Sendo assim, acabei de conversar com a senhora Edna, ela vai desistir da substituição, e eu gostaria, se for o caso, de que fosse submetido novamente essa decisão dela. Só uma última questão. Eu peço o prazo legal para juntar o instrumento de procuração posteriormente. Informado que pode ser juntada a procuração posteriormente, faça de forma mais imediata possível. A senhora pode sentar aqui e a gente delibera, no caso, o seu requerimento aí, ao final da oitiva da senhora Edna. O senhor quer ficar próximo a ela? Bom, para que a gente adote, então, uma boa dinâmica, né? A senhora fique à vontade para se manifestar livremente sobre tudo aquilo que for pertinente a este caso em específico, né, do que consta dos autos das alegações. Nós, vereadores, teremos 10 minutos e, para a gente criar uma dinâmica, acho que favorável, a gente vai fazer da seguinte forma: eu vou pedir o apoio aí das comissões para a gente controlar o tempo lá. O vereador pode perguntar, né? Depois da pergunta o tempo é pausado, ela pode responder e volta para o mesmo vereador, porque fica mais fácil da gente criar uma dinâmica para conversar com a senhora. Ok? Eu vou precisar que alguém fique atento ao painel. É 10 minutos por vereador. A gente tem um tempo total de 3 horas e meia, né? Já contado do início dessa reunião, e pode ser protelado ainda em 1 hora e meia. 3 horas prorrogáveis por mais 1 hora e 30 minutos. Ok. Então, vou deixar a senhora ficar à vontade inicialmente, depois a gente vai abrir para os vereadores, caso a senhora queira, né, dar seu testemunho aí de forma verbalizada acerca dos fatos apresentados. Boa tarde.
Boa tarde. Eu aqui, tipo assim, eu vou fazer um breve relato, né, do que aconteceu comigo. Inicialmente, eu tinha um diálogo muito bom com a vereadora, a gente não tinha, tipo assim, nenhum problema, até que ela pediu para colocar uma sobrinha dela lá como estagiária lá no PROCON, e começou por ali. A sobrinha dela, Marina Xavier, já chegou na faculdade já meio nervosa. Aí a Cláudia me ligou e falou: Edna, eu acho que vocês vão ter problema aí com essa estagiária. Eu falei: mas por quê? Aí ela me relatou e, posteriormente, me mandou uma mensagem. Eu fui até a presidência, conversei lá com o Valdemix, né, o vereador Valdemix, e o Aron, e reportei o que estava acontecendo. Aí, falei: gente, a sobrinha dela nem chegou aqui e já tivemos reclamação dela lá na faculdade. Mesmo assim, a gente vai contratar ela? Eles falaram: não, a gente vai contratar porque é um pedido da vereadora. Aí a gente vai arriscar. E aí a Marina chegou, né, veio trabalhar com a gente, só que ela já chegou, tipo que se impondo lá no PROCON, e lá no PROCON o procedimento é assim: todo estagiário que chega, a princípio, ele fica na recepção, aprendendo o serviço, observando o que é aqui do PROCON, o que não é. Mas assim, a gente notou que a Marina não estava gostando de ficar lá na recepção. Então, a gente reportou isso ao Aron. Aí o Aron achou melhor colocar ela em outro setor. Mas me parece que ela não achou bom de não ter um tratamento diferenciado por ser sobrinha de vereadora. E aí começou esse boatos. Chegou a falar que eu maltratei ela, né, que ela chegou em casa passando mal com febre. Isso nunca aconteceu. Eu jamais maltratei qualquer estagiário, tipo assim, que fosse no PROCON. Eu não faço isso. E aí a Aron achou melhor colocar ela lá, tipo assim, no processo legislativo. E eu estava na recepção, tipo assim, orientando um estagiário novo e de frente com dois consumidores, dando assistência ali ao estagiário novo. E aí, tipo assim, eu levei um susto, porque a vereadora chegou, de repente, e aí já falou comigo: eu só vim aqui, né, te agradecer a receptividade que você teve, tipo assim, com a minha sobrinha. Ela mal chegou, mas já está indo embora. E aí ela falou comigo, tipo assim, ela me falou assim que depois a gente ainda ia conversar, e bateu no balcão. Eu fiquei assim em choque, porque isso nunca tinha me acontecido, não sabia o porquê que estava acontecendo aquilo ali, e ela não deixava eu falar. E nesse momento, o vereador Valdemix, ele estava lá no PROCON, assistindo um vídeo que ele tinha pedido lá para colocar na tela. E ela olhou para ele e falou assim: e você? E você, Valdemix, você veio acompanhar alguém aqui? Ele falou: não, eu só vim assistir um vídeo. Vem aqui de fora, agora. Tipo assim, sabe? Aí chamou ele lá de fora. Nesse momento, eu me lembro que entrou o vereador, o Kleber. E aí ele falou: mas, Edna, o que foi isso aqui? Eu falei: a vereadora chegou aqui desse jeito comigo. E eu fiquei, tipo assim, sem saber o que estava acontecendo. E aí, daí para cá, começou a perseguição da vereadora. Eu tinha férias, eu tirei alguns dias de férias, em março, se não me engano, no finalzinho de março, não me recordo agora a data certa. E acabei voltando dias antes, porque a gente tinha, acho que eram 2 estagiários novos lá, e eu falei assim, aí eu cheguei aqui na Câmara, ninguém sabia, tipo assim, que eu ia voltar de férias naquele dia, porque eu voltei antes. Fui lá no gabinete, cheguei lá no tipo assim, doutor Aron, e eu falei assim: Aron, eu voltei antes porque eu estou preocupada com os novos estagiários. Aí depois a gente compensa esses dias em folga. Ele falou: não, Edna, está ótimo, então. E nisso eu passei em frente à sala da vereadora, que é ao lado da presidência. Tanto o ano passado como esse ano,
ela continua na mesma sala. Eu passei lá, em frente a ela, ela me viu. E, coincidentemente, nesse mesmo dia, a irmã dela, a Paula, veio até o PROCON e me disse um monte de coisa. Eu estava no PROCON, acho que, se não me engano, era quase 5 horas da tarde. Aí o Vitor me chamou, o estagiário falou, Edna, lá de fora tem uma moça te chamando, é uma tal de Paula. Eu falei, Paula? Uai. Cheguei lá de fora, era a irmã da Nair. Ela começou a me falar um monte de coisa, e eu, assim, preocupada, comecei a gravar. Aí comecei a gravar, e ela falou assim, que ela deveria, tipo assim, que se ela tivesse ido lá antes disso, antes daquele dia, né, que a coisa não ia, tipo assim, não ia ficar bom, não, porque ela ia chamar a polícia para mim. Eu falei, mas chamar a polícia para mim por quê? Eu não fiz nada com a Marina. Fez sim. A Marina chegou em casa ruim, passando mal, com febre, de tanto que você maltratou ela. Eu falei, gente, isso nunca aconteceu. Não, e porque eu não ia fazer uma figura dessa, não, assim, né? Porque eu sou irmã de uma vereadora, mas eu sou porque a vereadora já esteve aqui. Mas a situação não ficou mal resolvida, a situação ficou mal resolvida. Então, eu fiquei muito preocupada, chamei a Carol, minha estagiária, aí falei assim, Carol, ela está falando aqui que a gente maltratou a Marina. A Carol, jamais, a Edna é incapaz de maltratar, tipo assim, qualquer pessoa que seja. Ela falou assim, você chama a Marina? Não, né? Você não chama a Marina. A minha filha não mente, minha filha não mente. E aí continuou, e eu preocupada. Aí, se não me engano, 2 dias depois, eu resolvi fazer um boletim de ocorrência, porque eu fiquei muito preocupada. Porque, a princípio, a vereadora, aí depois a irmã. Amanhã vai vir o pai, a mãe, o sogro. Imagina quem seja, né? Então, eu fiquei muito preocupada, muito nervosa. E aí eu fiquei muito chateada. Eu conversava muito com o doutor Aron e pedia muito conselho. E, inclusive, eu pedi conselho aqui também a algumas pessoas da casa, e que me falaram assim, Edna, olha, ela é uma vereadora, né? Isso é muito perigoso, deixa para lá. Tipo assim, o prazo dela aqui é pouco, passe, e você vai ficar. Então, larga para lá. E eu fui largando, mas a vereadora, sempre que me via, ela tipo assim, fechava a cara para mim, me intimidando. Assim, tudo que, tipo assim, que fosse de benefício a mim, ela questionava. Inclusive, a situação do PROCON, porque eu estava ali, num cargo de chefia, sem receber pelo cargo. O PROCON ele estava irregular. E, assim, eu procurei até o promotor, para a gente resolver a situação. Eu já tinha, anteriormente, tipo assim, pedido o outro presidente para me ajudar a resolver a situação do PROCON. Então, tipo assim, a preocupação em resolver o PROCON, a situação do PROCON é bem antiga. E aí eu soube que a vereadora, tipo assim, ela disse assim, olha, eu não vou votar em nada que for para, tipo assim, beneficiar essa mulher, a Edna. Não vou assinar. Aí tiveram uma reunião no gabinete. Nessa reunião, ela não quis assinar o projeto. Ela disse que tipo assim, que não ia assinar, porque era para mim. E aí o Valdemir se assinou, e o Kleber. E ela falou assim, para essa mulher eu não assino nada, eu não assino, não vou assinar. Aí Edmilton pegou a caneta e ia assinar o projeto. Ela disse, não, você vai me trair? Você vai assinar? Aí o vereador Edmilton optou por não assinar. E o projeto não foi adiante. Aí, com isso, o Valdemir ficou muito preocupado, porque a situação do PROCON já estava muito séria. Ele foi até a rádio. Antes disso, ele fez um memorândum, eu acho que eu até deixei aqui na comissão, ontem, né? Onde ele fala, né, tipo assim, da preocupação da situação do PROCON. E aí ele foi até a rádio se explicar e falar que, tipo
tipo assim, por conta de 2 votos, a situação do PROCON ainda não ia ser resolvida. E estava arriscado o PROCON fechar as portas. E a vereadora não se preocupou em momento algum, tipo assim, com a população de Unai. Ela deixou o PROCON fechar se a gente não arrumasse uma outra saída. Então, o Valdemix foi lá no promotor, mais o Aron, e a gente achou, eu também fui junto com ele, a gente achou uma outra solução, né, que seria colocar um chefe interino no PROCON, né, para que o PROCON não viesse a fechar as portas, porque, por conta da vereadora Naí, o PROCON ia fechar as portas. A sua vontade de vingança, né, contra mim é muito grande. E eu não sei de onde ela tira esse ódio, porque eu sinto assim, que é um ódio muito grande. Aí a gente conseguiu colocar um chefe interino, na época que foi o Éder, até dezembro, né, que era o acordo que a gente tinha lá com o promotor. Aí, e vem, sempre que a vereadora me via no lanche, em qualquer lugar, ela ficava me intimidando, sim. Me intimidando, sim. Ainda pedia às assessoras para ficar de olho em mim, as assessoras dela. Eu me refiro à Alane, né, que está aqui, e a Elis Lohane. Ainda falava assim, que todas as vezes em que eu fosse no gabinete do presidente Valdemix, ela tinha que ser avisada. E todo pagamento que fosse